Olá, tudo bem com vocês? Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou a Luciana Souza, eu sou psicóloga, também sou gestora de recursos humanos, né? Estou há 17 anos na área. Já fiz intercâmbio na Irlanda e em Portugal 2 vezes, né? E uma delas foi estudando na Universidade dos Açores. E hoje eu quero comentar com vocês, né? Assim, um vídeo, provavelmente vou trazer esse tema em outros vídeos, mas eu quero falar sobre a saúde mental no intercâmbio, né? E hoje nós temos também aqui uma presença especial, né? Comecei a gravar o vídeo e ele entrou aqui na frente e eu achei que ficou tão lindo aqui que eu vou deixar ele por aqui mesmo, tá? Bem, eu tenho alguns pacientes que moram em outros países e procuram terapia justamente para lidar com a saúde mental, né, durante o intercâmbio. Bem, então eu quero falar alguns pontos assim muito interessantes e claro que vocês podem perguntar, estou à disposição para esclarecer assim as dúvidas. E se você quiser também ser acompanhado por mim, eu vou deixar aqui um link de uma das plataformas que eu atuo, né, que é o Zen Club. E aí você pode agendar uma sessão comigo por lá, né, para que eu possa também te auxiliar. Por quê? Fazer terapia durante o planejamento, durante o intercâmbio e após o intercâmbio é muito importante, né? Bem, eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha experiência, e aí a gente, ao longo do vídeo, eu vou, né? Não tenho assim um script aqui, eu vou ter uma conversa, um bate-papo muito aberto e espero que possa, né, agregar para vocês, tá? Bem, eu fiz meu primeiro intercâmbio para Portugal em 2008 e eu tinha acabado de me formei na faculdade de RH em 2007 e era o meu sonho conhecer Portugal por causa da minha ancestralidade, né? A minha família é portuguesa, meu pai é português, tudo. Então eu eu dei entrada na minha cidadania portuguesa lá em Portugal. Foi muito rápido o processo, tem um vídeo aqui no canal de 2000 e... Lá vai fumaça, 2017, contando sobre essa questão dos benefícios para quem tem passaporte europeu, né? E então eu fiz esse intercâmbio em 2008, fiquei lá 6 meses e trabalhei num hotel, fiz um estágio num hotel 5 estrelas, né, no Hotel Pestana. E voltei pro Brasil. Então quando eu fui para Portugal pela primeira vez, eu já estava com vontade de ir para Irlanda, né? Mas acabei voltando para o Brasil para juntar mais uma grana, atuar na minha área e tudo mais e me planejando. Então em 2010 eu fui para Irlanda. O YouTube, se eu não me engano, começou em 2011 ou se foi antes, em 2010 quando eu fui para Irlanda ainda não era assim, ainda não tinha dado o boom, né, do YouTube. E aí tinha pouquíssimas informações sobre a Irlanda, né? Tinham pouquíssimos blogs. Aí eu comecei a escrever, contar a minha história, que é o blog Jornada pela Irlanda, que existe até hoje, né? Hoje com menos visualizações que antes, porque hoje em dia as pessoas seguem mais Instagram, né? Vídeos e YouTube e tal. Mas enfim, meu blog tem muitas informações lá sobre a minha experiência como au pair, sobre tudo que eu vivi lá, as viagens que eu fiz e tudo mais, né? E depois, aí eu voltei da Irlanda em 2012 e em 2017 eu fui para Portugal de novo, mas com o intuito de estudar numa universidade portuguesa, pública, né? Então eu fiz uma parte da faculdade de psicologia lá em Portugal. E gravei vários vídeos contando a minha experiência. Eu acredito que muitos seguidores foram estudar nos Açores por causa dos meus vídeos, porque quase não tem vídeos falando sobre a Universidade dos Açores. Acho que eu fui uma das pouquíssimas, das primeiras a falar sobre isso, que é uma universidade muito escondida, numa ilha, né, bem longe. Enfim, tô contando assim um pouco da minha trajetória, né, pra vocês entenderem, né. E em tudo isso, todos esses momentos de intercâmbio, eu não tive assim acompanhamento psicológico, né? Eu fui
vivendo, fui fazendo conforme foi possível, né? Não tive assim um acompanhamento. Então, por que é importante ter um acompanhamento psicológico antes, durante e depois de um intercâmbio? Primeiro, por causa da ansiedade, né? Para segurar um pouco aí a ansiedade. Ter a oportunidade de falar sobre os anseios, sobre os medos, né? Tudo que pode interferir, né? As expectativas. Muitas pessoas querem fazer intercâmbio e tem receio de estar longe, né? Dependência emocional, muitas vezes. Dependência financeira. Às vezes a pessoa não tem assim, uma condição. O euro tá 5,40, inclusive, né? Então, tem todas essas questões, né? Pra você ver. Trabalho, muitas vezes a pessoa não consegue ser demitida, né? E aí precisa do seguro-desemprego para se manter um tempo fora. Hoje em dia tá muito mais fácil, né? Porque é possível resolver tudo de forma online. Da entrada e receber, tudo cai na conta. Antigamente tinha que ir pra loteria pra sacar, né? Quando eu fui pra Irlanda, eu fiquei recebendo seguro-desemprego e minha amiga aqui sacava pra mim o meu seguro-desemprego. Então tem facilidade, né? Então é uma série de questões que rondam, né? Muitas pessoas estão indo pela primeira vez fazer um intercâmbio, né? Não tem nenhuma experiência, estão indo viajar de avião pela primeira vez. Tem gente que vai com medo, né? O receio, assim, o medo em relação ao idioma. Poxa, mas será que eu vou saber me virar? Como é que vai ser? Então tem todas essas questões do planejamento, né? Tô falando aqui do pré. Então é importante ter um acompanhamento para isso, com alguém que principalmente tem experiência para contar sobre isso, com a pessoa que além de dicas, né, ela pode também te dar um suporte emocional, né? Beleza. E durante o intercâmbio, chegando lá, você vai dar de cara com uma nova cultura, com um novo idioma, com novos colegas, né? Felizes os que vão e têm amigos lá, né? Eu, por exemplo, levei vários amigos meus, então eles já chegaram lá tendo um suporte, né? Tenho amigos, assim, tem um amigo que tá lá até hoje, inclusive, né? Mas eu, por exemplo, eu fui, tanto pra Irlanda quanto pra Portugal, eu fui com a cara e com a coragem, né? Pra Irlanda, eu não tinha nem muitas informações na época, na internet. Eu não sabia falar nada de inglês. Eu até pensava que sabia alguma coisa, mas chegando lá eu vi que não sabia muita coisa, né? Então eu cheguei lá com a minha reserva no hostel, né, impressa, e eu mostrei pra ele pra onde eu tava indo, ele me deixou lá, e como que eu fazia pra fazer o check-in. A parte do check-in foi ruim pra mim, não deu pra fazer. Aí um colega meu, que é meu amigo até hoje, viu lá eu enrolada lá pra fazer o check-in, aí ele veio me ajudar, né? E aí, dali, né, surgiu uma amizade que a gente ficou o intercâmbio inteiro, assim, pra cima e pra baixo. Então aparecem anjos nas nossas vidas, né? Fiquem calmos que sempre dá certo. E quando não dá, a gente vai ter história pra contar. Essa que é a verdade, né? Maravilhoso. E é algo que eu levo pra vida inteira, né? Tudo que eu vivi lá, as fortes emoções, as transformações que ocorreram na minha vida, definitivamente a mocinha que saiu daqui em 2010 rumo à Irlanda não foi a mesma que voltou em 2012, né? Foram muitos processos, e eu voltei muito mais amadurecida, e claro que quando eu voltei também passei por aquele processo que é a tal da depressão pós-intercâmbio, né? Não chega a ser uma depressão, mas é uma situação assim de você voltar assim meio fora
porque as pessoas não mudaram tanto quanto você, né? Porque ali a vida delas continuou, né? Seguindo, normal, ali a vida. E eu não, eu vivi 1001 emoções, 1000 coisas, né? E aí muitas coisas já não se encaixam mais. Muitas coisas já ficaram assim meio fora de... Enfim, as amizades foram muitas amizades, assim, quando eu voltei não foi mais a mesma coisa, né? Enfim, acontece, faz parte do processo. Aí dá aquela saudade, né, de lá, aí não fica nem lá nem cá, né, porque quando tá lá sente saudade daqui. E aí fica nessa situação. Então por isso que o acompanhamento, né, psicológico é muito importante para lidar com todas essas questões, né, porque a terapia né, a abordagem que eu norteio meus atendimentos é a psicanálise, né? Então, assim, como Freud já dizia, a fala cura, né? Então, enquanto você está falando sobre suas questões, seus medos, seja antes, durante ou depois, você está falando dos seus medos, suas expectativas, suas questões, você tá construindo, né? Pegando aqueles tijolos que estão tudo fora do lugar, então tá ali colocando seus tijolinhos, né? Se organizando, se ouvindo enquanto você próprio, né? Você tá falando, você tá ouvindo o que você tá dizendo. Muitos insights vão chegando ali enquanto você tá falando, né? Vai se organizando internamente. E quando a gente organiza o nosso mundo interno, o mundo externo também vai se organizando, né? Também vai ficando mais leve, mais tranquilo. E o autoconhecimento também, né? Que você vai agregar nisso tudo. Porque conhecimento é poder, né? Então o que eu recomendo, além de fazer terapia? Você buscar o máximo de informações possíveis sobre o país que você quer morar, né? Ou os países, enfim, se ainda não decidiu o país. Isso é muito importante. O máximo, chega assim, esgota os canais que você vai assistir. Porque cada um vai falar de uma forma, né? Alguns vão ressaltar uns pontos positivos, outros pontos e tal. E aí você vai se conectar com a forma que cada um vai contar a história, né? Vai contar, vai te motivar, enfim. Você vai se conectando com isso e aquilo vai te motivando, né? Vai dando assim... Eu via os vídeos na época, que estava disponível, né? Pra mim que não era muita coisa na minha época. O de 2017 já tinha muito mais informações, né? O meu terceiro intercâmbio, mas o da Irlanda não tinha muita coisa ainda pra mim. Bem, falando durante o intercâmbio, né? Qual é o impacto que surge? Você chega... Bem, enfim, vou falar sobre a minha experiência nas questões, assim, que foram impactantes pra mim, né? Então, quando eu cheguei na Irlanda, já tive o choque do idioma, né? Que eu não estava conseguindo me comunicar adequadamente. Então, foi bem difícil, assim, no início, né? Então, às vezes, dava, assim, um receio de sair. Eu falava muito o básico do básico, né? Aquele inglês ali, CNA de 1 ano, que eu fiz de Wizard, né? Esse inglês, assim, bem básico. Sabia alguns vocabulários, assim, pra alimentação, né? Pra comprar alguma coisa. Então eu tive esse choque inicial que demora um tempinho pra gente se acostumar e saber se comunicar minimamente, né? Uns 3 meses no mínimo, pra quem não tem nada de inglês, né? Pra gente perder aquele medo, né? De sair na rua, meio isso. Pegar um ônibus, pegar um trem, né? Alguma coisa assim. Então tudo isso são questões que a gente precisa lidar e amadurecer, né? A questão da alimentação também é um choque, né? Em Portugal não passei tanto por isso, porque a alimentação é boa, né? Mas na Irlanda, por exemplo, eles não têm, assim, muitos legumes, fartura, né, de legumes e frutas como nós temos aqui no Brasil, né? Muitos legumes lá são congelados, inclusive, né? Legumes, vegetais, assim, são
congelados. Brócolis congelados, ervilhas, cenouras congeladas. Tem também cenoura, né, normal, mas tem muitas coisas congeladas. Batatas, né, eles comem muitas batatas. Purê de batata, empanados, frangos empanados, fishes, né, peixes empanados. A carne lá não é legal, né? Tem carne e eles não têm assim uma cultura assim de, pelo menos na casa que eu morei, né, e as experiências que eu tive, não tem assim um tempero, sabe? O jeito que vinha lá do mercado lá e pá, bota lá na frigideira e assa e cozinha, tá tudo ótimo. Então, pra mim foi um choque isso. Então, lá na casa que eu morei era pizza que eu comia, tinha um dia da semana lá que era pizza, e esses tipos de comida assim, né, purê, e esses legumes assim congelados e tudo mais. Massa, né, eles fazem usam, tem muita massa, né. Então eu, na época, eu fiquei bem inchada, assim, sabe, tava bem assim, com um corpo bem diferente, assim, por causa da alimentação, né. Então, assim, é muito importante fazer uma atividade física. Lá tem academias ótimas, né, que você paga o valor assim pra usar tudo, com sauna, muitas, às vezes tem umas que tem piscina aquecida. Então é muito importante fazer atividade física, cuidar da alimentação, e por mais que não tenha assim muitas opções, né, digamos assim, como estamos acostumados, mas é possível se alimentar saudável, né? Dá pra ir comprar um feijão lá na loja brasileira que tem, enfim. Então isso também foi um choque pra mim nessa questão. Então tudo isso, às vezes dá vontade de voltar pra casa. O mais maravilhoso que seja estar lá. Tô falando sobre a Irlanda, né, que é a minha experiência maior, né, no caso. E em Portugal eu já não passei muito por isso, porque Portugal é outro nível, né, em relação à alimentação, né. Não dá tanto choque cultural em relação a isso, né. Portugal tem outras questões que eu posso falar no outro vídeo. Tem alguns vídeos meus aqui contando também sobre Portugal, vídeos mais antigos, né, de 2017. Então, outra coisa que também é um choque é o clima na Irlanda, né? Os dias são cinzas, a maioria deles. Lá, você não vai usar chinelo, né? Você pode até levar chinelo, mas pra você usar quando tá tomando banho, por exemplo, ou se você for num spa, alguma coisa do tipo. Mas chinelo você não vai usar, porque lá é pantufa, né? Short não usa também. O máximo que vai ser, quando eu usava short no verão lá, era de meia calça grossa e bota, né? Então é um tipo de coisa que faz falta, que mexe com a gente, mexe com o nosso emocional, mexe, porque são coisas que podem fazer falta pra gente, que dá vontade de voltar pra casa, né? Então a gente precisa estar muito bem preparados, né? Então nós precisamos estar muito bem preparados para isso, né? Não vai usar uma roupinha, vestidinho, roupinha de alça, casacos, né, grossos, casa frio, à noite aquecedor, não vai dormir com aquele barulhinho de ventilador que nós estamos acostumados aqui. Ar-condicionado então não existe lá em nenhum lugar, nunca vi ar-condicionado na minha vida lá. Mas também a gente dorme muito melhor, né? Tem aquelas noites de calor, né, de calor aqui, absurdo, 60 graus aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Enfim, então o clima é bom, porque eu vi neve pela primeira vez lá. Foi uma experiência incrível. Até hoje eu lembro claramente da emoção que eu tive no primeiro dia que eu tava no Temple Bar, caindo neve, e a alegria que eu fiquei em ver esse espetáculo pela primeira vez, né? Então isso tudo precisa estar muito bem estruturado, que é diferente. Então a gente não tem que estar lá fazendo comparações, é viver aquele momento, porque em algum momento aquilo que você está vivendo lá vai se tornar passado. Então
o ideal é você curtir tudo que há de melhor naquele momento ali pra você curtir. Porque ainda hoje, eu voltei em 2012, fazem 12 anos que eu voltei. E ainda hoje, quando eu morei na Irlanda, era assim, assado. Eu fazia isso. Até hoje, quando eu lembro, quando eu vejo minhas fotos, até hoje lá no meu Instagram eu posto minhas fotos. Foto de 2011, foto da viagem, não sei o que, né? Nos TBTs. Então, eu sinto saudade daquele tempo. Eu aproveitei muito, né? Mas às vezes eu fico pensando, fico brincando com meu amigo, né? Que eu conheci lá e que é meu amigo até hoje, Anderson, de São Paulo. Um beijo pra você, que sei que você tá me assistindo. Até hoje, a gente lembra, nas nossas conversas sempre tem alguma história sobre a Irlanda. E às vezes a gente brinca assim, fala, ai amigo, tem tantas coisas pra gente viver, e às vezes um frio danado, e a gente ficava embaixo do edredom dormindo, né? Assistindo filme. E também é legal, porque é também uma história que nós temos pra contar, né? Aquele edredom maravilhoso que ele deixou lá, não cabia na mala, né? Aquele grossão, né? Então é isso, gente. É aproveitar o momento, porque um dia vai virar saudade. Ou você vai ficar lá pra sempre, né? E mesmo que você fique lá, né? Como amigos meus que moravam lá na época ainda estão lá, mas já não é mais a mesma coisa. Até pra eles já mudou, tá? Diferente, né? Porque pessoas chegando e saindo o tempo inteiro. Uma outra coisa, né? Que também é uma questão assim importante para se observar assim, da saúde mental, é a transitoriedade de pessoas, né, que você vai conhecer. Você vai sair do Brasil, vai deixar essas pessoas aqui que você conhece, essa rede de amigos, de apoio, de família, para ir para outro lugar sozinho, né? Você vai chegar lá e fazer novos amigos. Mas muitos desses amigos, eles vão embora em algum momento. Sabia? E eu passei por isso muitas vezes, né? Às vezes você pode se apaixonar por alguém e esse alguém vai embora, porque o tempo dele acabou, né? Isso aconteceu comigo. E aí lá fui eu pro aeroporto, né? Me despedir. Muitas despedidas, muitos amigos, né? E sempre era uma emoção. Me lembro claramente dos dias que eu chorava muito quando um amigo ou uma amiga ia embora, né? Então isso também é importante. Ter um acompanhamento psicológico por causa disso, né? E por causa das perdas que você pode ter aqui, né? Tanto perdas de amigos, mortes também, eu passei também por isso, né? Eu perdi uma tia logo na minha primeira semana na Irlanda, né? Uma tia muito querida. Em Portugal, quando eu morei em Portugal, também perdi um tio. Amigos, né? Quando eu tava, enfim, viajando, nos meus intercâmbios nas viagens da vida aí, amigos doentes, que aí eu tinha aquela sensação de, cara, se eu voltar, não sei se fulano vai estar vivo mais, né? Aquela sensação de estar perdendo a vida aqui, né? Perdendo momentos importantes aqui que não vão voltar nunca mais, né? Eu perdi, por exemplo, o casamento de uma grande amiga. Beijo pra você, Carla, que eu sei que você está me assistindo, né? Aqui, gravando essa pra você. Eu perdi o casamento de uma grande amiga, que quase acabou a amizade por causa disso. Então, é um dia que não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Eu não estive presente no casamento de uma das minhas melhores amigas, né? Eu espero que ela já tenha perdoado isso, né? Espero, de verdade. E é isso, né? Hoje, por exemplo, meu sobrinho nasceu em 2013. Se eu estivesse morando fora, eu não acompanharia o crescimento dele, né?
Eu percebo o quanto que é importante aqui a minha presença aqui na vida dele e ele na minha, né? Porque não é só a gente, né, que somos importantes para eles pra gente. Criança nos reinicia, né? É uma bênção. Então, quando me perguntam assim, poxa, mas por que você voltou? Você não pretende mais voltar? Por quê? Porque eu tenho passaporte europeu, né? Sou filha de português, como eu falei. E o motivo de voltar foi isso. Eu acompanhar, né? Tinha medo de perder pessoas e eu não estar aqui, né? Os pais começam, né, a envelhecer e tudo mais. E aí eu achei que era hora de voltar. E essa vontade de ir, ela está sempre em mim. Ela nunca vai embora. Até porque eu acho que, como eu sou filha de imigrantes, né? Meu pai é português, né? Meu avô saiu lá de Portugal, trazendo meu pai com 4 anos. Meu avô materno também saiu lá de Porto Firme, em Minas Gerais, veio morar em São Gonçalo. Então, assim, eu já carrego muito isso no meu sangue, né? Da minha ancestralidade. Então, o ir, né? Montar e desmontar acampamento, pra mim, é a coisa mais fácil desse mundo. Recomeços é a minha especialidade, né? E eu não só tenho essa facilidade, como eu também tenho essa facilidade em motivar pessoas nesse sentido, né? De lutar pelos seus sonhos, de ir em busca da sua melhor versão, de ir em busca daquilo, porque às vezes a pessoa não sabe nem por que tá indo, né? Nem por que tem aqui um negócio aqui no peito. Cara, eu preciso morar não sei aonde. Eu preciso ir não sei aonde. Então, assim, ouça seu coração, ouça a sua intuição e faça sem medo, porque sempre dá certo. Sempre dá. Só se preparar, né? Se preparar, estudar sobre o país que você está indo, sobre tudo. Se conectar com os canais que falam sobre o que você tem de interesse, saber por que você está indo, né? Ah, pois estou indo, né, curtir. Tá, ok, é isso? Ok, mas precisa ter uma meta, né, um objetivo bem resolvido para que as coisas deem certo. Lá na Irlanda, como eu falei isso para uma outra paciente minha que está indo para a Irlanda agora, é um país que no início pode ser chocante por causa de tudo isso que eu falei de diferença, né? Do idioma, né? Uma cultura bem diferente. Os irlandeses são maravilhosos, eu sou fã deles, eu sou fã daquele país, é um país belíssimo, pequeno, né? Em comparação. É menor que o Rio de Janeiro, só pra vocês terem uma ideia. Mas eles são muito acolhedores, né? É gostoso estar lá. Então, gente, aí tem a questão do clima, da alimentação. Então, nos primeiros dias, pode ser assim um choque, como foi pra mim. Não vou dizer pra você que eu cheguei na Irlanda e eu fiquei assim, né, cara? É muito diferente, dava assim um medinho assim no início, mas eu sou dessas que vou com medo. Eu vou com as pernas bambas, tremendo, mas eu vou. Eu sou assim. E eu sou assim desde que eu me entendo por gente, né? E olha que eu fui numa época que não tinha as informações que tem hoje, né? Se fosse a hoje em dia, então... E aí, hoje em dia, né, como eu tava me falando antes, eu quero ir outras vezes. Eu vou, claro, sempre. Mas agora... E aí, um dos meus sonhos era transformar a minha vida profissional sem barreiras, né, de tempo e espaço, para que eu pudesse trabalhar de onde eu estiver, sem precisar estar preocupada se eu vou conseguir emprego ou não, o que eu vou fazer, de onde eu vou e tal, porque eu sou uma alma peregrina.
na psicóloga nômade, meio isso, psicóloga sem fronteiras, algo assim. Então eu consegui transformar a minha profissão de forma online, 100% online, e eu posso pegar todo o meu conhecimento, minha bagagem profissional e pessoal de todos esses anos para agregar valor ao meu trabalho. Porque hoje eu vejo, caramba, toda a minha trajetória agora tem muito mais valor do que eu imaginei, né? Então é isso, gente. Não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista. Tá? Lute, acredite em você. Porque se você não acreditar em você, na sua luz, quem vai acreditar? Se você não fizer por você, quem vai fazer? Né? E conforme nós vamos caminhando, as coisas vão acontecendo. Muitas respostas vêm no caminho. E se não der certo, tenta de novo, né? Vai para outro país, porque ali tem muitos países ao redor maravilhosos. Vai para outro lugar, recomece, né? A vida é para ser vivida, né? É para ser experimentada, né? E é isso. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Então estou à disposição para auxiliar vocês, tá bom? Então é isso. Dúvidas? Só deixar aqui. E não esqueçam de dar um like no vídeo se vocês gostarem e de seguir o canal também. Um beijo e até a próxima!